Bem, boa noite, amados. Que a graça maravilhosa de Cristo continue reinando em cada coração. Louvamos a Deus pela vida dos irmãos, pela oportunidade de estar com os irmãos essa noite aqui. Eu posso dizer para os irmãos que eu estou realmente muito feliz de estar com os irmãos, viu? Cada vez que a gente pode ter essa oportunidade de rever os irmãos, conhecer pessoas novas, aqui eu estou vendo algumas pessoas que eu não conhecia ainda, né? Tem o senhor ali atrás, acho que tem uma moça aqui no cantinho ali também que eu não conhecia. Então, graças a Deus, né? Mais uma vez, poder chegar e ver algumas pessoas diferentes, é muito bom isso aí. Que Deus realmente continue abençoando os irmãos. E vamos junto então agora, irmãos, pensar um pouquinho algumas coisas na palavra de Deus. Eu quero dizer para os irmãos que eu vou falar para os irmãos hoje é fundamentado uma reflexão. Eu tenho refletido muito sobre o que eu vou falar para os irmãos. Então eu tenho tido a oportunidade de pregar em alguns lugares e não vou falar nada de novo para os irmãos, apenas vou trazer algumas coisas que para nós refletirmos juntos, né? E tem feito assim também em algumas oportunidades que Deus tem me dado, porque nós estamos vivendo um tempo meio difícil, né? Meio complicadinho. E certamente todos que vão iniciar uma mensagem vão mencionar o fato que nós estamos vivenciando, mas eu quero dizer para os irmãos que isso que está acontecendo aí é apenas um aspecto do cenário geral, total. A Covid é simplesmente, irmãos, é alguma coisa que está dentro daquilo que o cenário está se completando. Não há dúvida, irmãos, que o tempo está se escoando, o tempo está acabando. E com certeza, irmãos, muito breve o Senhor vai voltar. Então, eu gostaria de pensar um pouquinho com os irmãos nesse momento, porque certamente, irmãos, muitas coisas vão estar acontecendo daqui para frente, tanto na área política, área relacional das pessoas. Os irmãos estão vendo que cada dia mais as pessoas, os relacionamentos cada vez mais superficiais, né? E esse tempo que aconteceu, essa quarentena aí que nós passamos aí, trouxe para mim uma preocupação, né? Pensando a respeito disso aí, e eu creio que alguns pastores também, alguns dias também devem ter pensado também sobre isso aí, né? Que o fato desse distanciamento, o cristão, irmãos, que nem o pastor falou que a igreja não parou, mas o relacionamento, né, afetivo, perto, o abraço, aperto de mão, essas coisas ficaram aquém. Isso faz muita falta. O cristão, o crente, ele anseia por essa comunhão, por essa alegria, poder estar junto, né? É tão bom, né, a gente poder estar junto. Então, o que acontece? Que eu fico pensando que nesse tempo que nós ficamos distantes, o risco enorme de que a rotina começa a mudar na vida das famílias, na vida do indivíduo, e com certeza, irmãos, eu já tenho visto isso aí, que o tempo está melhorando, as pessoas já estão podendo voltar, o culto já pode estar sendo feito, mas nós estamos vendo que muitos irmãos ainda não têm chegado, né? Então, sem dúvida que muitos não têm chegado ainda, não voltaram ainda, né? O fato de ter o culto online é ótimo, né? A tecnologia ajuda bastante, mas também traz um certo conforto, né? E aí, como eu falei, a rotina começa a mudar. Por um lado é bom, e por outro lado precisa ser desafiado outra vez, porque a falta de comunhão, de estarmos juntos, aquecidos, né, pode trazer um esfriamento. E com certeza, irmãos, muitos dos nossos irmãos vão precisar ser reaquecidos, ser desafiados novamente. E com certeza nós estamos aqui para isso, né? A nossa vida que estamos com o Senhor é para isso mesmo. Nós podemos realmente servir a Deus e poder ser bênção na vida dos irmãos, na vida das pessoas, no próximo, ser abundantes de generosidade, né? Como nós acabamos de ouvir. E quem sabe, sem dúvida, Deus há de fazer coisas maravilhosas ainda na igreja, mas nós temos que estar prontos, né, para poder realmente ficarmos firmes. Então, eu gostaria de falar com os irmãos a respeito disso aí, sobre um assunto aqui. Vamos orar então, para que a gente possa começar realmente refletir na palavra de Deus. Pai bendito, eu te louvo agradecido, Senhor Deus, pela tua graça, tua bondade, tua misericórdia, Senhor Deus, a oportunidade que o Senhor está nos dando nessa noite de podermos estar reunidos, Pai, com a porta aberta,
essa pandemia já está realmente terminando e nós estamos vendo que as coisas estão voltando ao normal. E nós rogamos, Senhor Deus, que ela de fato tenha passado de uma vez mesmo, mas que os reflexos dela, as consequências, o resultado dela, Senhor Deus, não seja tão devastador como se previu, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelo Teu amor bendito. Fale conosco através da Tua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor Deus, a realmente entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco, sermos desafiados pela Tua palavra, Pai. Em nome de Jesus, eu oro ao Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, lá em Lamentações, o profeta Jeremias, lá no capítulo 3, vou só mencionar para os irmãos, o profeta Jeremias foi um profeta que sofreu muito, né? Ele passou por coisas incríveis, né? Uma perseguição enorme, e na sua dor, na sua angústia, na sua tristeza, ele dizia lá em Lamentações que ele trazia à sua memória, quem lembra o resto do versículo? Ele trazia à sua memória aquilo que dava esperança. Então Jeremias, diante daquele quadro que ele vivenciou, os irmãos que leram o livro de Jeremias, Lamentações, sabem que Jeremias enfrentou muita luta. E naqueles momentos mais difíceis dele, ele revela que ele trazia ao seu coração, à sua memória, aquilo que dava para ele esperança, expectativa, né? Para poder continuar, não desistir, ficar firme. Então, irmãos, nós temos que pensar um pouquinho sobre isso aí, né? E o objetivo dessa noite é realmente trazer, né, algumas coisas à memória que pode nos produzir, que pode produzir no nosso coração esperança, expectativas, né? Lá em Daniel capítulo 12, versículo 3, o Senhor falou para Daniel, né? Daniel, né, no finalzinho do versículo, falou assim: Daniel, tu porém, vá até o fim. Daniel tinha recebido toda já aquela revelação, né, de tudo aquilo que ele tinha que transmitir, e aí chega no finalzinho e o Senhor fala assim: olha, Daniel, vai até o fim, né, vai até o fim, não desiste. Então, irmãos, a mesma palavra que Deus deu a Daniel, nós também temos que recebê-la, né? Vamos até o fim, né? Diante de circunstâncias, seja qual for, vamos até o fim. Nós temos ouvido tantas notícias aí com relação aos cristãos em volta do mundo aí, as perseguições, as lutas que os nossos irmãos têm enfrentado em outros países aí, e com certeza, irmãos, eles precisam não somente da nossa oração, mas também, amados, entre eles mesmo tem uma palavra de incentivo para que eles possam ir até o fim também, né? Então, amados, é importante isso aí, nós estarmos com a nossa cabeça, com o nosso coração, nossa mente bem consciente disso aí, né? Trazendo nossa memória aquilo que nos levar até o fim, aquilo que vai nos levar até o fim, até o último instante de nossa vida aqui, ou até o som da trombeta, quando Jesus voltar para nos buscar. Então, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, nós vamos ler um texto muito conhecido e nós vamos refletir um pouco a respeito desse texto. Todos encontraram? Hebreus 12, a partir do versículo 1. Então, o autor do livro de Hebreus, ele escreveu assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Até aqui, irmãos, nós estamos sendo desafiados pela palavra, isso aí cabe a nós, é para nós que está sendo dito. E ele diz então agora a respeito de Jesus, né? Na sequência do texto aqui: o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Volta novamente para nós: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém, irmãos? Pois bem, irmãos, Jesus,
O desafio que nós recebemos aqui é que nós devemos olhar para Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Mas antes, nesse mesmo processo, a gente deve deixar tudo aquilo que realmente pode nos impedir, trazer embaraço na nossa vida, ou pecado, ou qualquer coisa que possa impedir a nossa caminhada com Cristo. E olhar, não desistir, não perder a nossa visão, os nossos olhos para Cristo. E quando ele fala isso aí, ele menciona a respeito de Cristo, ele diz que Cristo, por que nós devemos fazer? Que Cristo, ele, pelo gozo, pela alegria que estava proposta, ele enfrentou tudo, a ignomia, a cruz, suportou todas as coisas. Então é sobre isso aí que eu quero falar com os irmãos. Cristo, ele suportou pela alegria que estava proposta. Ele suportou tudo aquilo ali. Ele, como Deus que ele é, Deus, Jesus, 100% homem, mas 100% Deus, como Deus, ele conhecia todas as coisas. Ele sabia o resultado da sua obra, amados. Ele sabia no que ia resultar o fato dele ir para a cruz. Ele sabia o que ia resultar o fato dos seus 3 anos de ministério. Ele sabia tudo. Ele sabia o que ia acontecer. Ele sabia do seu martírio. Ele sabia do que aconteceria de pior lá na cruz, quando ele fosse feito pecado por nós. Mas ele, sabendo de tudo isso aí, de antemão, a Bíblia diz que quando ele olhou para frente, quando ele olhou para o futuro, o resultado da sua obra, ele se alegrou. Ele se alegrou, e pelo gozo, por essa alegria, ele realmente suportou todas essas coisas. Portanto, amados, Cristo viu cada um de nós aqui, naquele dia que nós confessamos Ele como Senhor. Ele viu cada detalhe da nossa vida. Ele viu quando nós realmente nos dobramos diante dEle, pelo gozo que estava proposto. Cristo enfrentou todas as coisas. E o texto continua dizendo, portanto, nós, presta atenção nisso. Ele diz aqui nos versículos aqui, olha, considerai, pois, aquele que suportou. Considere esse fato. Nós temos que considerar. Nós somos desafiados a considerarmos de fato aquilo que realmente Jesus enfrentou, aquilo por que Jesus passou, sabendo que passaria e com alegria no seu coração. Ele enfrentou tudo, amados, enfrentou tudo. Mas a Bíblia diz que a alegria que viria após aquilo ali, ou melhor, aquilo que aconteceria, o resultado da sua obra, realmente trouxe um alento, uma alegria maravilhosa, uma alegria extraordinária no coração de Cristo. Ele enfrentou tudo aquilo ali. E portanto nós somos desafiados a considerar isso aí. Então eu quero falar com os irmãos rapidamente aqui, para a gente adiantar aqui, algumas coisas que Jesus enfrentou, só para a gente poder refletir um pouquinho e vermos, irmãos, que quando lá em Romanos capítulo 8, 29, o texto diz para nós que o objetivo de Deus, o alvo de Deus, é que nós nos tornemos cada dia mais parecidos com Cristo, semelhantes a Jesus, aqueles que de antemão conheceu, a estes predestinou para serem conforme a imagem de Jesus. Portanto, Deus tem um alvo, um objetivo para cada um de nós. Como nós temos diante de Deus o propósito de realmente nos tornarmos parecidos com Jesus, semelhantes a Jesus, nós podemos olhar aquilo que Jesus vivenciou no seu ministério, na sua vida aqui na terra, e vermos que muito daquilo que ele passou, nós também passamos. Humanamente passamos, talvez aquilo que Jesus passou, de fato, aquilo que realmente foi o culminante, jamais passaríamos, mas ele passou por coisas, irmãos, que nós passamos, que certamente se não passamos, vamos passar no seu ministério, enquanto ele estava aqui na terra. Jesus passou por algumas coisas, irmãos, e o desafio é sempre ir até o fim. Jesus, lá em Mateus capítulo 4, logo depois, quando ele realmente foi batizado, os irmãos lembram lá, em Mateus capítulo 4, Jesus foi batizado, ele foi levado pelo Espírito ao deserto, e ali Jesus jejuou por 40 dias. E depois desse jejum, Jesus foi tentado, e ele foi tentado em tudo aquilo que nós somos tentados, em tudo que nós somos tentados. Jesus foi tentado de verdade, mas sabe o que o texto da Bíblia diz? A Bíblia diz que Jesus venceu todas essas tentações. O diabo, na sua ousadia, tentando o próprio Filho de Deus ali,
Jesus venceu cada uma das suas tentações como ser humano, como homem. As mesmas necessidades que nós temos, Jesus tinha. Jesus precisava comer, Jesus precisava beber, Jesus precisava dormir. Jesus tinha necessidade de... Satanás tentou-lo naquelas coisas que realmente faz, é necessário para a vida do ser humano, aquelas coisas que nós somos tentados como ser humano, mas Jesus venceu todas essas tentações. E a pergunta que nós fazemos para nós mesmos é que ninguém aqui é tentado, é verdade? Ninguém. Alguém foi tentado hoje em alguma coisa? Ninguém tem coragem de levantar a mão? Foi lá atrás? É claro, irmãos, que nós somos tentados todos os dias. Não tem um dia que passe que nós não somos tentados mais de uma vez. E todas as tentações que nós enfrentamos estão relacionadas com as tentações que Jesus enfrentou lá no deserto. Mas Jesus venceu essas tentações. E portanto, irmãos, quando eu sou tentado, eu posso trazer à minha memória: Jesus venceu. Eu posso vencer. Eu posso. Nele eu posso vencer. Então tem que estar na minha memória, está aqui, está aqui. Jesus venceu. Amados, Jesus passou por coisas terríveis mesmo, né? Jesus passou por uma coisa que ela mexe de verdade conosco, sabe? Mas mexe de uma forma profunda, muito forte no nosso coração, nossa vida. Jesus, num determinado momento do seu ministério, apareceu diante dele 10 leprosos, lembra? Quantos leprosos foram curados? Os 10. Jesus falou assim: vai lá, se apresenta para o sacerdote, faz o que tem que fazer lá, tá? Explicou direitinho. Eles foram lá, os 10 foram curados. A pergunta é: quantos desses 10 voltaram até Jesus? Quantos? Um só. Os outros 9 não voltaram por quê? O que o impediu deles voltarem? Qual era o sentimento que eles tinham para não voltar? Eles foram o quê? Fala mais alto, irmã. Ingratos. Foram ingratos. Ingratidão, irmãos, é algo que realmente machuca. E a pergunta que eu faço para os irmãos aqui: quem aqui nunca enfrentou uma ingratidão? Alguém nunca passou por uma ingratidão? Nunca? Ninguém? Todos foram. Irmãos, ingratidão dói, não dói? Dói. E essa ingratidão às vezes, irmãos, nos leva a pensar em um troco, em fazer alguma coisa, em revidar, em fazer qualquer coisa, mas trago à minha memória: Jesus enfrentou a ingratidão. E como Jesus, eu posso passar por isso aí sem pecar, sem fazer algo que normalmente como ser humano faria. Jesus passou por isso aí. Jesus passou, irmãos, por outras coisas também. Jesus passou por um momento lá no Mateus capítulo 2, ou melhor, Lucas capítulo 2, vou aproveitar e usar esse texto. Ele estava ali, ele entrou numa casa, é incomum Jesus entrar numa casa para pregar, para poder trazer a palavra. Mas Jesus entrou naquela casa e tinha um propósito, sem dúvida que tinha um propósito. E de repente abriu o teto lá e os homens lá, os amigos, desceram com uma maca com um aleijado diante de Jesus. Lembra disso aí? E Jesus, conversando com aquele homem, ele chega para aquele homem e fala: perdoados são os seus pecados. E os fariseus que estavam ali, o que eles fizeram? Murmuraram. Lembram? Murmuraram: quem é esse que perdoa pecado? E falaram: ele faz isso aí por Beelzebu. Olha só que horror. Jesus passou por murmuração, irmãos. Quem não passou? Sabe, vou contar um segredo para os irmãos. Às vezes nós temos que cuidar do nosso coração, porque às vezes dentro do nosso meio a gente pode murmurar quando a gente vê o irmão ou se desenvolvendo, ou crescendo, ou fazendo alguma coisa. Daqui a pouco alguém sai com um comentário negativo, um comentário pejorativo. Vocês já ouviram isso aí? Sabe o que é isso aí, irmão? Murmuração. E sabe, você já deve ter experimentado, já deve ter vivido, talvez você mesmo tenha murmurado um dia.
ou eu, mas eu trago à minha memória, Jesus enfrentou a murmuração. Vocês já imaginaram alguém dizer para Jesus que aquilo que ele estava fazendo era pelo poder de Satanás, Beelzebu? Você já pensou? Mas Jesus não revidou. Jesus completou a obra que ele estava para fazer ali. Ele disse para aquele aleijado: olha, pega a tua cama, perdoa os seus pecados, pega a tua cama e vai embora. E aquele homem foi curado. Se ele tivesse ficado irado por causa daquilo ali, se ele tivesse realmente dado uma resposta para aqueles fariseus, certamente aquele homem continuaria na cama, naquela maca. Mas Jesus não, irmãos. A murmuração machuca também, dói, é triste. Nós vemos que às vezes pessoas que estão próximas da gente, às vezes murmuram com relação àquilo que nós estamos fazendo, vivendo, mas eu trago a minha memória, Jesus passou por isso aí. E porque ele passou por isso, eu posso passar também sem pecado como ele. Continuar a obra, terminar, completar aquilo que Deus me confiou. É Deus que está vendo o que eu estou fazendo. É nele que eu tenho que esperar, é nele que eu tenho que confiar, é dele que eu tenho que depender. E Jesus passou por tudo isso aí. E ele enfrentou sem pecado. Sabe, irmãos, Jesus passou por um momento que, com certeza, como ele, jamais passaremos. Mas passamos também por situações parecidas com a dele. Jesus, no finalzinho do seu ministério, talvez na última semana sua, antes de ir para a cruz, antes de ser preso, Jesus esteve no Getsêmani. Lembra? Jesus no Getsêmani. E Jesus, ele clamou a Deus, ele orou a Deus, ele ficou ali no Pai, ele ficou, quebrantado ali diante de Deus, ele clamava ao Pai, e chegou um certo momento dele ter de dizer ao Pai: Pai, se possível for, passa de mim esse cálice. Jesus, irmãos, ele passou por um momento de solidão que ninguém, nem seus discípulos que estavam atrás aguardando, ninguém podia cobrir, ninguém podia preencher aquela solidão. Ele estava completamente só. A Bíblia nos diz que ele suou gota de sangue. Imagina o que é isso aí. Sabe, irmãos, eu dei uma olhada, uma pesquisada, e é possível isso acontecer cientificamente, sabiam? Sabe, é uma experiência que feita o seguinte, que quando a pressão de dentro para fora for maior do que a pressão de fora para dentro, pode acontecer de romper vasos, e a pessoa pelos poros passar a ter sangue, suar gota de sangue. Foi isso que aconteceu com Jesus. A pressão dentro dele foi tão grande, mas tão grande, que nada podia realmente cobrir, nada podia preencher aquela solidão, e ele suou gotas de sangue. E ele dizia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade, não a minha. Algumas pessoas podem imaginar que Jesus estava olhando para os momentos seguintes, quando ele passaria por todo aquele martírio, o sofrimento físico, as chibatadas, os chicotes, realmente a crucificação, a coroa de espinhos. Mas, irmãos, quando ele pede para o Pai passar dele aquele cálice, ele não estava pensando nisso, não. Não. Ele não estava pensando nisso. Jesus pensava uma coisa que era muito além daquilo ali, sabe? Jesus pensou naquele momento em que ele estaria completamente, totalmente só. Porque lá ele estava pensando lá na cruz, quando ele, crucificado ali, fosse feito pecado por mim, por você. A Bíblia nos diz que o Deus não pode contemplar o pecado. Naquele instante, momentaneamente, a sua comunhão com o Pai seria interrompida. E não haveria solidão maior do que essa, quando Jesus foi feito pecado por mim e por você. Sabe, irmãos, Jesus passou por isso aí. E às vezes nós estamos aí numa situação que a gente parece que não tem saída, que nós estamos sozinhos, que não tem o que fazer, mesmo cheio de gente do nosso lado, o sentimento é que estamos sozinhos.
Mas quando nós podemos lembrar, põe na nossa cabeça, que nossa mente trazer a nossa memória, Jesus passou por uma solidão que ninguém passará, ninguém, em tempo algum passará. Ele estava completamente só. Quando ele foi feito pecado por nós ali naquela cruz, ele enfrentou essa solidão, irmãos. E quando você se sentir só, triste, depressivo, lembre-se, Jesus disse para o Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, contudo, faça a tua vontade. Jesus ficou só, ele enfrentou. Ele podia descer da cruz, ele é Deus, ele podia fazer o que ele quisesse, mas não, ele completou a obra que ele veio para realizar, ele foi até o fim. E portanto, irmãos, se um dia acontecer, traga a sua memória, lembre-se que Jesus passou por isso aí, você pode passar também, e ficar firme, e não desistir, né? Jesus passou, e o triunfo final que nós vamos do resultado da obra de Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 9 em diante, né? Ele foi exaltado soberanamente por Deus, que lhe deu um nome que é sobre todo nome, lembram? E ao nome dele todo joelho se dobrará, dos que estão no céu, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus é o Senhor. Jesus passou por tudo isso aí, irmãos. Nós podemos passar também por tudo isso aí e ficarmos firmes. Portanto, irmãos, eu gostaria de lembrar aos irmãos que ele falou: considere tudo isso aí. Então, o que eu posso entender é o fato de considerar tudo isso aí. O fato de que Jesus tinha uma alegria, um gozo, o gozo de Jesus, a alegria, quando ele olhava para o futuro e via o resultado da sua obra. Eu posso pensar comigo aqui e desafiar os irmãos: lembre-se, irmãos, do gozo que nos está proposto para nós. Lembre-se disso aí. A qualquer instante a trombeta vai soar, sabe, a trombeta vai soar, Jesus vai voltar. E aquilo que Jesus prometeu, quando ele disse lá em João capítulo 14, não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes em mim também, na casa do meu Pai há muitas moradas, vou preparar lugar para vocês, e vou voltar novamente para buscá-los, para que onde estiver vocês também estejam. Jesus prometeu, irmãos. Então a alegria, o gozo, a Bíblia nos fala, quando Jesus, depois de ressuscitado, que Jesus subiu ao céu, e diz assim, olha, ele fala o texto de Jesus entrando no céu, a respeito dos portais eternos, né? Jesus entrando naqueles portais eternos. Quem é o rei? Quem é esse rei da glória? Jesus é o rei da glória. Aqueles portais que Jesus adentrou no céu, irmão, sabe o que vai acontecer um dia? Nós vamos passar por esses mesmos portais, nós vamos adentrar esses portais. Irmãos, pensa no gozo que está proposto, pensa na alegria que nos está proposta, pensa naquilo que nos espera, nos aguarda. Não importa, irmãos, que quanto tempo demore, não importa se foi enquanto nós estivermos vivos, sermos arrebatados, ou depois que partimos aqui, sermos ressuscitados, não importa. O fato é que nós vamos adentrar aqueles mesmos portais por onde Jesus passou e assentou-se à destra do Pai. É a alegria que nos está proposta, é a promessa que nos está. Paulo fala que nós temos uma coroa da justiça a todos aqueles, não só a ele, mas a todos que amam a volta de Jesus, que esperam a volta de Jesus, que vivem nessa expectativa da volta de Jesus. Sabe, irmãos, a única coisa certa nesse mundo é que Jesus vai voltar. Nada mais é tão certo como a volta de Jesus. Sabe, amados, quando eu penso nisso aí, eu começo a refletir, começo a estudar a palavra de Deus, e eu vejo algumas coisas que a gente aprende que são extraordinárias na nossa vida, sabe, irmãos? Eu lembro lá em João capítulo 6, no capítulo 6 de João, há um texto que diz o seguinte, nos primeiros versículos, ele fala assim, olha, todo aquele que o Pai me der, o que acontecerá? Virão a mim. É isso, irmãos? É isso que diz o texto? Todo aquele que o Pai me der, virão a mim. E Jesus continua dizendo, e todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Você já pensou no que Jesus falou aqui? Ele falou duas coisas extraordinárias. Primeiro, que
o Pai vai dar para ele alguns, vai dar para ele muitos. E ele diz então que todo aquele que vier a ele, que o Pai der a ele, jamais perecerão, jamais será lançado fora. E quando Jesus fala, todo aquele que o Pai me der, você recebe alguma coisa. O que é isso que você recebeu? Como nós podemos chamar isso que você recebeu? Você ganhou, recebeu um presente. É isso? Então Jesus está falando, todo aquele que o Pai me der, todo aquele que o Pai me presentear, virá a mim. E todo aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Eu quero que os irmãos guardem isso aí, para trazer a sua memória, quando as coisas ficarem difíceis, ou desanimar, ou entristecer. Lembre-se, Jesus fez uma promessa. Agora, o que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Jesus está dizendo uma coisa maravilhosa. Ele está dizendo, amados, que nós somos a igreja de Jesus, porque o que Deus prometeu para Jesus foi uma humanidade redimida. E se quer saber no que está escrito isso aí, Romanos capítulo 8, versículo 29 em diante ali. Lembra, eu acabei de citar um texto aqui. Jesus fala, lá Paulo escreve lá, olha aqui, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Certo? Ele não fala só, sabe, todas as coisas cooperam para, sabemos. Ele diz, sabemos. Nós temos experiência, nós já experimentamos, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E ele continua dizendo o versículo seguinte: e aquele que de antemão conheceu, a esse predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. E aqueles que ele chamou, a estes justificou. E aos que justificou, a estes glorificou. O que quer dizer isso aí, irmãos? Que Jesus, que Deus, Ele chamou, Ele justificou e Ele glorificou. Estou esquecendo alguma coisa? Acho que estou esquecendo alguma coisa aqui, né? Vamos ver lá. Memória meia curta, né? 29. Está aqui. Ele diz assim: porque antes conheceu, também os predestinou para ser conforme a seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, os que chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. Então ele chamou, justificou e glorificou. Muitos irmãos, o texto diz, muitos, uma família enorme, uma família muito grande, irmãos. E ele diz no final, depois de justificado, ele ia levá-los para o céu. Glorificar significa levá-los para o céu. E portanto, irmãos, lá no céu, nós seremos entregues pelo Pai ao Filho Jesus. Sabe, irmãos, eu estou falando para os irmãos, não o que está escrito, mas eu estou imaginando aqui, porque eu creio que vai ser assim. Que lá então o Pai vai chegar para Jesus e vai dizer: filho, aqui está aquela humanidade que eu prometi para você. Aqui estão eles. Inumerável, irmãos. Não dá para mensurar o fato ali. E aí então, ele vai e entrega aquela humanidade para Jesus, o presente de Deus. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim. E o que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Lá no céu, irmãos, por toda a eternidade, nós seremos a expressão do amor do Pai por seu Filho Jesus. Por toda a eternidade, nós expressaremos esse amor. Sabe, irmãos, que alegria indizível é essa? A coisa está difícil, lembra-se que um dia, a qualquer instante pode acontecer, você vai estar diante do Pai, do Filho, e ali então você vai expressar por toda a eternidade o amor do Pai por seu Filho Jesus. Pense nisso aí, traga à sua memória
a alegria que vai ser esse dia, você poder adentrar os portais eternos, e ali então você poder rever tudo aquilo que Jesus prometeu, olhar tudo aquilo que Jesus prometeu, rever pessoas, não sei como vai ser, mas eu creio que vai ser a coisa mais extraordinária do mundo. Irmãos, vamos até o fim, porque o gozo, esse gozo está nos proposto. Jesus nos propôs esse gozo, considere isso aí. Jesus está dizendo aqui, através daquele que escreveu esse texto, considere isso aí. Aquele que suportou todas as coisas pelo gozo que estava proposto a ele. E agora ele fala, considere você também aquilo que Jesus fez, porque atrás disso aí, o resultado disso aí há um gozo indizível também que está proposto para cada um de vocês. E portanto, não desista, não desanime. Não tem pandemia, irmãos, não tem nada que pode realmente mudar esse fato. Não existe nada que pode evitar que isso aconteça. Não há nada nesse universo inteiro que possa impedir Jesus voltar para nos buscar. Nada pode impedir. Jesus vai voltar, irmãos. Jesus vai voltar. Paulo enfrentou tudo que ele enfrentou e o coração dele nunca deixou, nunca desanimou, nunca desistiu de amar a volta de Cristo. Ele não sabia, ele podia ir através da morte, ou podia ser levado por Deus, não importava. Paulo amava a vida de Cristo. E o desafio para a igreja é amar essa vinda. Ela é, irmãos, a garantia, a certeza de que um dia nós adentraremos aqueles portais eternos que Jesus adentrou também. Essa é a garantia, a certeza de que nós vamos ver Jesus face a face. 1 João capítulo 3 fala, vede, amados, que grande amor nos tem amado o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Olha, ainda não é o que nós vamos ser ainda, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Você já pensou, irmãos? Sabe, você ouve a respeito, você lê a palavra de Deus e lê a respeito da vida de Jesus aqui, o seu ministério, as suas andanças ali pela Palestina, pela Galileia, por onde Jesus andou, Jerusalém, e nós podemos imaginar Jesus andando ali. Quem é esse Jesus? Às vezes nós ficamos tentando imaginar o rosto para Jesus, não é isso? Como será o rosto de Jesus? Como será que Jesus era? Seja que Jesus era alto, baixo, forte, como que Jesus era? Às vezes eu fico pensando, né, quando a gente pensa nisso aí, a gente, mesmo que involuntariamente, a gente acaba formando uma imagem, né, especialmente por tudo que a gente vê por aí. Mas a promessa da palavra de Deus, irmãos, é que um dia, quando estivermos na presença dEle, nós o veremos como Ele é. Esse mesmo Jesus que andou por aqui, do mesmo jeitinho que Ele foi feito carne aqui, um corpo glorificado sim, lá no céu, a Bíblia chama Ele de um homem do céu, nós vamos vê-lo como Ele é, vamos vê-lo como Ele é. Portanto, amados, lembre-se disso. É o gozo, é a alegria que nos está proposta, é considerarmos o que Jesus fez por nós, é considerarmos o que Jesus enfrentou por nós, é sabermos que nós podemos enfrentar muitas das coisas que Jesus enfrentou e sermos vitoriosos sem pecado, é sabermos que a qualquer instante nós vamos estar na presença dEle, é sabermos que nós somos presentes de Deus ao seu Filho Jesus, é saber que quando eu olho no espelho de manhã, que eu vou escovar os dentes, pentear meu cabelo, olho para aquele espelho, a minha imagem refletida, eu posso dizer para mim mesmo, com alegria no coração, com humildade e simplicidade, eu sou, porque Deus fez isso, eu sou a expressão do amor do Pai por seu Filho Jesus. É isso que você é a expressão do amor do Pai por Jesus. Jesus realmente, irmãos, recebeu-nos como presente do Pai. Irmãos, nós podíamos pensar só sobre esse assunto um tempão aqui, mas eu creio que seja o suficiente, amados, para sermos desafiados diante de toda a situação que nós estamos vivenciando hoje. Vivenciamos até o mês passado, enfrentamos essa quarentena, enfrentamos essa situação, o cenário está se fechando, está se completando, certamente podemos acontecer coisas maiores aqui na frente, pode ser que políticos façam leis que vão impedir os nossos templos estarem abertos, pode ser que venha políticos que façam leis que vão trazer perseguição para os crentes aqui, no Brasil até mesmo, não importa, irmãos, não importa,
seja o que for, se nós trouxermos à nossa memória todas essas coisas que Jesus fez por nós e aquilo que Ele prometeu que nos daria, estarmos na sua presença eternamente, certamente, irmãos, vai nos dar ânimo, vai nos dar ousadia, coragem para enfrentar, como aqueles irmãos do passado. Eu li para vocês Hebreus capítulo 12, mas no capítulo 11 nós encontramos os heróis da fé. Essa nuvem de testemunhas do capítulo 12 está no capítulo 11. E lá nós vemos que aqueles irmãos enfrentaram coisas que eram inimagináveis. Eles foram torturados mesmo por coisas tremendas. E no entanto, irmãos, eles tinham uma coisa a mais. Eles tinham na memória aquilo que estava proposto, aquilo que eles esperavam. Nas arenas, quando eram levados nas arenas, eu gosto de lembrar e pensar sobre isso aí. Eles iam levados no Coliseu ali para ser devorados por leões, ser mortos ali, eles iam abraçados. Os historiadores dizem que eles entravam cantando. Dá para imaginar isso aí? Abraçados e cantando, sabendo que em instantes estariam estraçalhados por aquelas feras. E eu fico pensando comigo, irmãos, o que será que eles falavam uns com os outros? E eu penso assim, já estaremos em casa. Já estaremos em casa. Irmãos, traga a memória, guarde isso aí, guarde tudo isso aqui. Guarde aquilo que Jesus fez por você, enfrentou por você. E lembre-se que Jesus, o Espírito Santo, através do autor de Hebreus, disse para você, para mim, para nós, considera isso. Considera. E fica firme. Vá até o fim. Amém, irmãos? Pai querido, obrigado pela tua palavra, Senhor.